Estamos com 328 pessoas a bordo no momento. Está muito boa, ótimo. Suas considerações aí, se tiver alguma pergunta que você pescou aí, você responda. Sim. Fica à vontade. Não, com certeza. Afinal, o canal tem o seu nome. Agradecer muito a oportunidade, a participação. Acho que foi num momento bem pertinente. Eu acho que, só para comemorar 300 likes, estava esperando o teu like 300, chegou o like 300. Obrigado a todo mundo. Pô, 300 e poucos, 314 assistindo e 300 likes. Agora, aí sim fica legal. Mas, pô, a audiência é bem legal mesmo, a audiência bem maneira, e acho que foi bastante importante, bem pertinente o tema a gente discutir. Eu acho que foi uma live bastante proveitosa, e agradecer a todo mundo que mandou pergunta, a todo mundo que esteve presente e tal. E eu acho que é mais ou menos esse cenário, como eu disse, que você comentou. Acho que parece ser questão de tempo para o fim do governo Bolsonaro, e acredito que pela narrativa que se constrói, até porque desde o final da derrota do Trump, eu sempre achei ali o Bolsonaro não ganharia a eleição. Acabou que apareceu o nome parece ser do próprio Lula. Mas, enfim, dando só essa consideração final, eu, como comentei na primeira fala, eu acho que a resposta em relação ao Covid, tudo sobre o Covid, é que a gente precisa fazer algo, de preferência um lockdown de resposta rápida e grossa. Não é resposta rápida e grosseira, não é aquele negócio ficar no meio bunda mole de 2 meses. O meio bunda mole de 2 meses é o pior dos cenários possíveis, e que foi o cenário que o Brasil já fez, e por isso talvez esteja num momento tão ruim. Então, o melhor dos cenários possível é você fazer algo bastante rígido, de curtíssimo prazo, de o menor prazo possível. Aí sim, eu acho que pelo menos dá alguma aliviada, e tentar acelerar mesmo a questão das vacinas. Talvez essa vacina, a Sputnik, seja aprovada, seria um grande feito. Inclusive, o município aqui de Maricá, no Rio, já comprou vacinas para toda a população, mas para mim, eu estou prevendo que vai ser algo bastante, não sei se trágico, sei lá, porque comprou vacina para a população inteira, mas vai todo mundo de fora dos municípios também se vacinar lá também. Mas, enfim, a gente vai viver para ver isso. Você já mudou para a casa do seu primo? A gente tem endereço lá. Tem endereço lá, vai todo o clã lá se vacinar na terra do Fafá, que inclusive... A casa de Betânia vai ter uns 200 moradores. É bom que tem todo mundo o mesmo sobrenome, então dá para poder... Exatamente, não tem problema. Tá todo mundo ali. Que, inclusive, é um dos possíveis candidatos a governador. A gente até interessante depois de a gente fazer esses comentários sobre a eleição de governador do Rio, que eu acho que vai ter uma boa mudança política nisso aqui também. Mas, enfim, agradecer bastante a oportunidade. Eu acho que deu para poder esclarecer bastante coisa que não ficou esclarecido. A gente deixa para a próxima. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado, pai. Obrigado, Vitor. Obrigado, irmão. Primeira vez que a gente está fazendo live aqui junto. Então, foi bem legal, bastante positiva. Agora é a tabelinha, que é o trio agora. Agora vai todo mundo aqui. Ainda teve canalha essa semana. Ainda bem que eu tenho o Cirso, que é meu advogado, guarda-costa. Tá? Teve canalha aqui perguntando quando é que eu vou trazer as meninas. Vocês vão olhar os machos, os homens. Vai ficar... Minhas filhas não se metem em política, não, só nós. Tá? Olha, malandro, querendo ver minhas filhas, ó. Pô, que conversinha é essa? Olha, deixar, antes de eu passar para o Vitor para a consideração final, o José Pinheiro da Silva Pinheiro, Rui Costa Pimenta, que eu chamo carinhosamente de Rui Bosta Pimenta, não erra nas análises políticas dele. Gosto não, é mais o melhor analista dentro da visão marxista. Bem, ele é o melhor e mais completo Rui Costa Pimenta do Brasil. Chegamos a essa conclusão. Ele é ótimo como Rui Costa Pimenta. Só isso. Deixa-me ver aqui. Vamos ver aqui, antes de passar para o Vitor. Eu acho que foi esfaqueado, mas eu sei o que eu acho. Tem superchat.
Tem superchat aqui. Do Márcio. Opa, Márcio 245. Né? Ótima live, muito didática, que não tem muito a perguntar, apenas elogiar. Deixa uma pergunta, Rubão, para responder quando puder. Qual é o melhor, Sukhoi ou MiG? Cara, tecnologicamente hoje, tanto faz. A Sukhoi, a MiG atua num segmento de caças mais leves. Hoje, os MiG, apesar do MiG-31, né, o grande interceptador que está fora de linha, a MiG hoje se dedica ao MiG-35, que é um upgrade do MiG-29, e a Sukhoi nos seus caças pesados e bombardeiros, caças pesados e bombardeiro leve. O Sukhoi 34 é o estado da arte, é um bombardeiro com característica de caça. Fantástico. Então, hoje, todos eles estão sob a mesma cortina, porque o Putin, numa jogada genial, criou uma estatal que cuida de todas as empresas aeronáuticas russas. Isso é para nenhuma falir, para nenhuma quebrar. E eles têm várias. A Mi, a Beriev, a MiG, a Sukhoi, né? Tupolev. Então é o seguinte, são várias fábricas que estão todas sob o mesmo manto. Então, assim, elas não quebram, não se perde tecnologia. A Kamov, que faz o fantástico KA-52, o Alligator, vejam, é um helicóptero de pás contrarrotativas, o estado da arte no helicóptero. E eu botei aqui o Vitor, eu botei o Vitor e o Rubem aqui, e da próxima vez eu boto ele e vou botar o irmão mais velho deles, que é o Rodrigo Gonzalez, que está aqui, que é meu sobrinho, tá? E que antes deles nascerem era como se fosse meu filho. Era o negócio. Continua hoje, né? Claro que sim, como se fosse meu filho. Mas é o meu sobrinho mais chegado a mim, está aqui no meio dos comentários. Deixar aqui um abraço para o Rodrigo, que é o mais velho deles. O Rodrigo veio antes. Então, quando eles chegaram, o Rodrigo já estava aqui. Rubem, igual a pajé cuida de filha, é isso, Chico Marreta? Isso mesmo? Foi isso. Vitor, suas considerações finais aí, o que as pessoas podem esperar. Realmente, eu estava dando uma zapeada aqui e os casos que aconteceram foram casos chamados de casos oriundos, ou seja, a vacinação aconteceu depois do período, ainda dentro do período de incubação. Pessoas que estavam inoculadas desenvolveram, de alguma forma, a Covid, porque já estavam contaminadas. Tá? Mas, realmente, a vacinação tem apresentado um resultado bem grande. Bom, ótimo. Que venha logo, que a gente meta o pau e que isso aí acabe. Só que tem uma coisa, como eu falo, a vacinação em massa, você não pode comparar o Brasil com 210 milhões de habitantes com Israel, que tem a população da Baixada Fluminense. Tem 4 milhões de habitantes. Então, é uma diferença muito grande. Tem o tamanho de Sergipe e a população de Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. As coisas são muito diferentes. Países de grande dimensão e grande população, realmente, a vacinação é baixa nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem que levar em consideração que os Estados Unidos tem uma gráfica que imprime dólar e todo mundo aceita. O dia que todo mundo aceitar o dinheiro que eu imprimi na minha impressora, pode ter certeza que ninguém me segura. Você é melhor que todos eles. Fala, Vitor, aí. Quero agradecer a todo mundo aí pelos likes, pelos comentários, pelas perguntas e sempre por acompanhar aí o canal e também por tantas pessoas aí online vendo a gente.
também estando inteiradas, porque se tem mais de 300 pessoas visualizando e ouvindo, é porque também vão transmitir a ideia que a gente passa aqui, que é de tentar melhorar o sistema que a gente participa no Brasil e entender um pouco. Porque aqui a gente não fala realmente o que o pessoal quer ouvir, fala o que está acontecendo, os parâmetros, o uso do censo. Então, quem puder vacinar, se vacina sim. Se você tiver comorbidades ou pessoas com alguma comorbidade, veja se a vacina pode ser feita, né, nesse tipo de pessoa. Se você está com febre, qualquer coisa, até parecendo uma gripe, não se vacine, como foi falado aí. Pode estar em estado de incubação e a vacina pode não funcionar. Aí vai falar, mas por que isso? Isso aí é um pouquinho mais complicado de explicar, mas sim, se você estiver incubado enquanto foi vacinado, você vai ter a doença. Pode ser que a doença seja menor do que seria ou maior, isso depende muito, mas você pode sim ter a doença do estado grave também. Então, podendo se vacinar com qualquer uma, inclusive até Sputnik, pode fazer isso. A Anvisa, ela não é um grande parâmetro, porque quando a gente vai ver no histórico dela tipos de medicações, ela usa sempre o FDA, né? Food and Drugs dos Estados Unidos, que é o órgão deles de vigilância, com um parâmetro. Então, quando o FDA fala que não, a Anvisa fala, não. E aí faz em cima do laudo deles lá um negócio meia boca e joga. E quando tem qualquer problema que eles não conseguem sanar, eles simplesmente tiram do mercado a medicação até que vejam se o FDA libera. Então, normalmente, a Anvisa ela é um órgão que visa politicamente. Ela normalmente em si, claro que trabalhadores em qualquer área vai ter bons trabalhadores. Agora, quando você tem bons trabalhadores com os cabeças trabalhando politicamente, você não consegue fazer nada. Então, a Anvisa ela é um órgão que a Anvisa liberou, não, a Anvisa não é muito parâmetro de nada, não. Até porque o OMS liberou e se a Anvisa realmente tivesse, né, que a gente chama de culhão, ela falava que não, eu vou vistoriar. Agora não vistoria, entra o que quer e não entra o que não quer. Não é um parâmetro aceitável assim eles vão lá e falam assim, olha, nós usamos a Sputnik aqui e fizemos com tantas pessoas, nada, não fazem nada. Eles usam um parâmetro do próprio laboratório e usam com graus, aí falam o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Raramente tem alguma coisa relatada aqui. Então, aqui a gente tem um grau de ignorância muito grande ainda, porque a gente tem falta de cobrança, porque a gente aceita tudo. Então, tomem a vacina, porque, infelizmente, aqui nada vai melhorar nesse parâmetro. Se vocês pegarem a primeira vez que eu participei aqui das lives, eu falei que nós demoraríamos pelo menos 2 anos para poder a gente ter um histórico e prevalência e também saber da vacina. Ou seja, foi basicamente o que eu falei, que muita gente estava falando que em menos de um ano ia acabar. Não tem como, porque ninguém está preparado no mundo inteiro. Por quê? Porque está todo mundo preparado para encher o bolso. Você está, eu estou. Quem está se preocupando com uma epidemia? Quem sobrar, sobrou. Todo mundo é de ferro até a hora que corrói. Então, ninguém fica pensando no futuro. O mundo vai acabar de qualquer jeito, a gente vai ter que se mudar de planeta, ninguém pensa nisso agora até dar merda. É igual a Revolução Industrial. Tudo não ia dar para poder alimentar aquela população, ia morrer de fome. Oh, meu Deus, inventaram as máquinas. Não inventaram as máquinas, era necessidade ou morte. Ah, meu Deus, como é que a gente vai fazer para poder... Agora o período industrial está a mil maravilhas aqui, mas o grau de eficiência nossa, conseguimos agora transformar o petróleo em subprodutos que conseguem fazer em motores mais eficientes. Evoluímos e não morremos, não. Nós evoluímos para não morrer, não evoluímos porque estávamos morrendo assim. Simplesmente a gente faz de necessidade, igual agora. Tudo é atitude e necessidade. Todo mundo só enxerga o que está atrás quando começa a escorregar na bosta. Então, agora a gente está escorregando na bosta e vai escorregar na bosta durante um bom tempo, porque é onde a gente está enfiado. E isso aí é por causa de mim, de você, de todo mundo.
Porque, como o Rubem falou aí, simplesmente a gente está atolado junto com todo mundo que não veio de outro país. Todo mundo era nosso vizinho, conterrâneo, e agora nem lembra que você era colega de classe dele, porque, na verdade, ele já se elegeu. Agora ele pode falar que não dá para poder fazer nada, não, porque ele já foi corroído pelo sistema. Então, aqui no Brasil tem esse problema que é quando você é corroído, você larga e deixa o sistema se aproveitar. Então, é um problema que pode ser sanado só por quem quer. Agora, tem quem queira, esse que é o problema. Falta culhão e todo mundo achou que o Bolsonaro tinha, não tem nenhum. E aí a gente está na mesma merda. Então, do ponto de vista técnico da parte de medicina, a gente simplesmente está caminhando na mesma merda que está caminhando desde que começou a pandemia e vai caminhar até que a gente estabeleça agora é um padrão econômico, porque para poder ser um padrão aceitável na parte técnica, teria que ser fechado tudo durante 2 semanas, que é o ciclo do vírus. E as pessoas que estivessem contaminadas, porque a partir do momento que você faz o lockdown, aí no primeiro dia tem uma pessoa que foi contaminada naquele dia, vai demorar 7 dias, depois mais 7 dias, e a gente tem que saber se ela está manifestando ainda a forma ativa, passando para as outras pessoas. Então, o período é pelo menos 14 dias de lockdown geral. Estoquem alimentos e fiquem em casa. E não vai existir. Não vai. Eu falo aqui e não vai dar em merda nenhuma. Então, simplesmente, se preparem, porque se não tomarmos a vacina e conseguirmos sair desse estado de crise, simplesmente a gente vai ficar morrendo até que se tornar um país de 4º mundo, pisoteado, onde que a gente vai virar uma África, dependendo de médico do exterior, porque os nossos vão tudo embora. Vai todo mundo embora daqui do Brasil e deixar a gente às moscas. Beleza, Vitor. Uma resposta assim técnica aqui só. A Lohane Ferreira faz uma pergunta que muita gente deve pensar. A reinfecção é mais perigosa? A reinfecção, ela segue a seguinte linha. Primeiro, qual é a cepa que você pegou? Tem cepas que são mais brandas, que elas podem produzir menos efeitos. A infestação ela depende do seu organismo em teor humoral, que a gente chama, que é a imunidade. Então, você tem a sua imunidade primária, que é a que entra em contato primário, e a quantidade de vírus, ou seja, depende do seu corpo e da quantidade de vírus. Então, quanto mais vírus estiver no ambiente, mais você pode ficar infestado e manifestar a doença. Então, seu organismo pode eliminar antes de terem efeitos graves, e você teve uma pequena resposta a ele, ou você pegou uma cepa leve. E isso condiz com o quadro de, a partir de 3 meses, você pode ter uma reinfecção. A reinfecção pode ser... Claro que a reinfecção normalmente vai ser pior. Por quê? Se você está tendo uma reinfecção, quer dizer que você normalmente não foi infectada pela primeira cepa, porque você já está com a sua imunidade já em segunda instância, ou seja, você tem a sua imunidade adquirida e você não vai pegar aquela. Então, você pegou uma mais forte ou uma variante. Então, seu corpo ele tem um grau de tolerância com o mesmo vírus, porém com uma cepa diferente. Se ele for mais forte, você pode pegar do mesmo jeito. É qualidade moral e quantidade de vírus. E aí você tem uma reinfecção que normalmente é a mais grave. E aí você pode ter a forma mais grave, sim, da doença. E, inclusive, se você já teve, não existem dados precisos, mas uma média é que você possa, depois de pegar o caso mais grave, entre 1 a 2 anos de resistência, mas não existe dados fixos a isso. Isso aí é uma coisa que a gente tem um protocolo que a gente segue em cima de bases estatísticas e que pode dizer mais ou menos uma imunidade após uma doença viral. E, nesse caso, pode acontecer e depois disso você pode ter uma reinfecção, depois de ter um caso grave, e aí passou um certo tempo, você vai ter um outro caso mais grave? Pode ser que sim, depende também da cepa e do seu corpo. Não é diretamente ligado porque eu já tive ela, eu vou ter uma forma mais grave, mas pensa da seguinte forma, você teve um quadro de pneumonia, teve perda parcial de pulmão, de alvéolo, teve uma baixa respiratória,
consequentemente teve um problema de agravo, de aumento de pressão cardíaca, ou seja, você pode ter algum tipo de problema de válvula, ou problema de artéria, ou seja, algumas coisas que estão sendo estudadas a longo prazo, e você está mais frágil para pegar uma segunda forma da doença. Então, sim, você pode ter, normalmente, o quadro de reinfecção é pior, já porque seu corpo está mais debilitado, mesmo parecendo estando curado, e porque para reinfectar, normalmente, é uma cepa mais forte. Beleza. Tatiana, eu vou responder pelo Vitor. Sua dentista disse que você já está imunizada porque teve em julho do início de agosto. Sua dentista está errada. Concorda, Vitor? Concordo, porque é o que acontece. Tem que saber também qual foi o teste que foi feito. Então, a gente tem dois tipos de testes. E cepas diferentes, né? Exatamente. Cepas diferentes. Então, a gente tem o teste. Que a gente atesta o antígeno, que é o que ele está presente na corrente sanguínea, tem do anticorpo, que a gente constata o anticorpo, e tem o PCR, que é o que o pessoal normalmente fala, aquele que enfia no nariz e tal, que diz que realmente você tem, por quê? Porque ele pega o aspecto ali do DNA viral e ele recompõe ele, mesmo que por fragmentos, e diz, olha, eu achei o vírus no seu corpo. Se ele está manifestando ou não, não interessa. É positivo. Então, se deu positivo no PCR, meu amigo, é positivo. Se deu negativo, pode ser que você esteja infectado? Sim. Pode ser falso? É muito raro, mas existe. Agora, se é positivo, não é falso positivo. Agora, falsos negativos, nesse caso, podem acontecer, por quê? Porque pode ter pego uma amostra não substancial que não conseguiu recompor, e aí pode acontecer o quê? No seu caso, falar que não houve fechamento do quadro, ou seja, inconclusivo. E aí você não vai saber. Então, você tem esse tipo de probabilidade dos testes. Então, se você... sua dentista falou, primeira coisa, você fala para a sua dentista que você teve Covid, ela devia pular da cadeira. E aí você fala que, eu tive Covid, meu Deus. Aí ela fala, não, você tem 1 ano, não é bem assim, não. Porque se você teve a doença positiva no exame e não constatou nenhum tipo de problema, quer dizer que você pode ser infectado a qualquer momento. Se você... Porque o que acontece foi achado ou anticorpo ou antígeno no seu corpo, mas não quer dizer que você esteja contaminada. Igual, por exemplo, você achou o PCR que está lá, mas você demonstrou que estava. Eu estou positivo, tá? Não quer dizer muita coisa, não. Porque você está positivo, você está com algum tipo de resfriado, alguma diminuição de ritmo respiratório, está se sentindo mal, fadigado, aí sim. Você está com algum efeito colateral à doença, ou seja, ela está causando alguma coisa em você. Então, você realmente está, durante pelo menos 3 a 4 meses, isento da maioria das cepas dela, da maioria das cepas. Mas eu peguei a forma grave com necessidade de tomografia e teve pneumonia. Nesses casos, ele dura mais tempo, e pelo menos 1 ano foi o que disse o índice de constatação, que a gente também mede, não fui eu que disse. Então, uma média de 1 ano. Então, ela poderia falar, olha, pegou ano passado, tive uma crise horrível, fiquei de cama, não respirava direito, pelo menos 1 ano. E vacinar? Pode vacinar, sem problema nenhum. Eu já tive, pode vacinar. Mas eu não quero, tá bom, mas você não sabe quanto que a sua imunidade adquirida vai suprir isso. E a vacina, ela diz que tem um teor de eficácia pelo menos até o início agora de 1 ano. Eles estão esperando que tenha mais, pelo menos 2, mas não sabe. E com variantes instaladas aos próximos planos delas. Então, depende, você teve algum tipo de efeito como gripe, então está 3 meses. Se você não teve pelo menos uma quadro de pneumonia, diminuição de ritmo, ou seja, ficou fraca, debilitada, com diminuição de perfusão
e que você fez o teste de oxigenação e deu pelo menos 92, 93, então você não está fora do grupo de risco e ela falou errado, infelizmente. Perfeitamente, Vitor. Tem muitas outras perguntas. Tem a do seu primo Rodrigo, mas eu vou pedir para ele ligar. Ele só vai responder rapidinho aí, que de casa também tem que ser atendido. É o seguinte, ele fala aqui rapidinho, só essa é a última mesmo. Fala aí. Depois da gente imunizar 100% do rebanho, a gente vai continuar sendo escravo dessa vacina? Ou essa imunização provavelmente vai dar conta? O que acontece? A gente tem que levar em conta que os vírus eles são vírus resistentes. Todos os vírus são resistentes. Ah, mas é fraco isso. Vírus é resistente porque ele simplesmente não tem ele não tem vida em si. Ele não está se escondendo, ele está por aí. Então, eles são resistentes. Qual é a resistência desse vírus? Passar rapidamente e sem você perceber. Se você pega e morre, você não passa o vírus. Então, você fica 7 dias. Então, essa é a resistência desse vírus. Muita gente acha que a resistência dele é ficar pelo ar e durar 2, 3 anos. Tem vírus que dura décadas. Pode demorar centenas de anos para poder se decompor. O vírus da Covid falaram que é muito fraco e o sol mata. Sim, mas enquanto tiver gente, vai ter Covid. Então, vacinou, acabou com o problema todo? A princípio, como é a característica do vírus, quando a gente vacinar todo mundo, ou seja, uma característica de 100% desse parte de rebanho e não 100% da população, porque isso é impossível, né? Então, estatisticamente, a vacina de rebanho, seja 100% vacinado em rebanho, conseguimos atingir isso, que vamos dizer, estatisticamente, 70% da população foi vacinada com uma vacina com eficácia acima de 95%. Então, estamos isentos? A gente conseguiu fazer a barreira sanitária com isso. O vírus ele precisa de hospedeiro para poder ser repassado, então temos uma chance grande de, a partir do momento que vacinamos a última pessoa do rebanho, né, atingindo 100%, temos aí um período aí de 6 meses em diante para poder conseguir zerar quase que totalmente, e não sabendo se alguma cepa pode ser resistente ao ambiente, e aí teríamos um vírus, como, por exemplo, conseguimos isolar vários vírus pelo mundo, conseguimos parar a proliferação da peste bubônica. Precisa se vacinar sempre? Não. Ainda não acontece casos de peste bubônica? Acontece. Só que aí é mais difícil de chegar a diagnóstico? Sim, principalmente em países de primeiro mundo, que acham que nunca vai ocorrer. Por quê? Porque é uma coisa que acontece com higiene, no caso desse. Higiene. Era pega a maior passagem era peruca, todo mundo queria usar peruca, aquelas perucas ridículas, enchia de piolho e ratos ficavam passando, então acabou dizimando para tudo quanto é lugar. Quando descobriram, acabaram com aquilo. Então, a gente descobrindo como aquele funciona e dando a vacina, temos aí uma chance grande de acabar. Certeza a gente nunca tem. Agora, nesse parâmetro colocado, por isso que eu tive que explicar direito, porque é muito fácil falar sim ou não, temos uma possível cura. Praticamente total, não, porque ele vai acabar se mutando e assumindo uma segunda forma e uma terceira forma, pode voltar para animais, pode ficar incubado em animais sem passar para o homem, pode. A gente não, quando está lidando com biologia, a gente não pode dar uma certeza. Por isso que a gente chama de conteúdo virtual, 100%, virtualmente 100% de certeza, porém pode acontecer de que aquilo não pegue 0,01. Por isso que você vai ver todas as propagandas de produtos que matariam qualquer coisa, você pega ácido sulfúrico e lava a sua cozinha e fala lá, mata 99,9. Por quê? Porque é aquilo ali. Pode haver algum tipo de resistência. Então, você nunca tem um grau na biologia de 100% de eliminação. Mas acabar com o problema, claro que vai acabar. Zerar o problema,
Pode ser que 0,0% não, mas pode ser que vire simplesmente uma gripe controlada, igual H1N1. Fulano pegou Covid, caramba, não via Covid há 5 anos. Fulano pegou. E aí, simplesmente, como o grau de virulência é alto, o médico vai falar, meu amigo, pegou Covid, 15 dias em casa. Poxa, mas era 7, não, 15 dias, porque só você tem. Se você tem, ela precisa se alastrar. Se você não consegue alastrar ela, simplesmente ela acaba com você. Senão vai falar assim, surto de Covid, esporádico. Pelo mundo, surtos pequenos de Covid, porque é controlável e o local vai ser vacinado novamente. Porque mesma coisa, como qualquer vacina, ela tem um grau de eficácia, eficiência e durabilidade, porque seu organismo ele simplesmente gasta, ele necessita que seja lembrado. Então, a partir do momento que não é necessário aquela lembrança, então simplesmente ele pode ignorar ou diminuir a quantidade de você ser reinfectado após certo tempo, a não ser que você tenha sempre contato com aquele tipo de patógeno. Aí você pode ganhar uma resistência contínua. Agora, uma hora ou outra, se vacinando, você precisa ser revacinado se aquilo ali acontecer novamente. Igual, por exemplo, aí estava acontecendo com ebola, e as pessoas na Angola, né, tiveram que novamente fazer controle. Por quê? Porque não existia mais. Claro que existia, foi controlado. Houve um surto, foi controlado novamente. Mas o grau de letalidade é altíssimo e ninguém gosta de ficar com aquele monte de bolha pelo corpo e achando que vai morrer. Perfeitamente, valeu. Vamos fechar aqui. E para fechar, eu fecho a minha parte aqui, lendo aqui mais um recado do Rodrigo, lembrando do vereador que deu a excelente ideia de, com um avião de pulverização, a gente pulverizar álcool na cidade. Isso mostra, mais uma vez, o grande apreço e amor que eu tenho pela categoria de vereadores e de como eles são necessários. Era bom a gente colocar todos os vereadores do Brasil, tá? São provavelmente mais de 50 mil, dentro de um estádio, pulverizar com álcool e depois jogar lá dentro uma tocha acesa. Aí a gente faria uma bela pira olímpica no Maracanã, por exemplo. Você imagina 57 mil ou 100 ou 60 mil vereadores lá dentro. A gente passa com um avião, tendo a ideia desse nobre vereador. A gente joga álcool, para imunizá-los todos, e depois que a gente tiver jogado bastante álcool, a gente passa com um avião e joga uma tocha acesa e resolve todo o problema do Brasil no que tange a vereadores. Eu sou apaixonado por vereadores e as ideias dos vereadores são algo assim genial. Quando eles não estão roubando, eles estão falando merda. E esse daí é mais um genial vereador brasileiro, dando a sua opinião. É a coisa mais inútil, só não é mais engraçado que é trágico. 6% do orçamento do Brasil vai pelo ralo com essa renca de filho de uma puta. Desculpe o filho da puta, minha namorada, que ela falou que era para eu não xingar. E eu estou tentando fazer isso da forma mais comedida possível. Mas quando eu escuto um vereador tendo essa ideia brilhante, eu perguntaria por que a gente não começa os testes na cidade com as câmaras municipais. Chega lá dentro, tranca as portas, coloca os assessores juntos, a gente joga bastante álcool lá dentro e depois a gente risca um fósforo, né? E a gente vai ter uma bela colheita. Eu termino o dia de hoje, a noite de hoje, com essa bela ideia. Que, se não der para a gente se livrar da Covid, pelo menos a gente se livra dos vereadores, que são uma praga, uma pandemia bem pior do que a própria Covid. Com isso, eu me despeço. Até amanhã. Amanhã não tem 29/12 pão na chapa de manhã cedo. É terça, quarta, quinta e sexta. Amanhã não tem. Amanhã tem um programinha à noite,
a gente vai falar do Putin, vai falar do Biden e vai falar do Ciro Gomes, para contrabalançar. Ciro Gomes, o novo fascista da praça, coronelzão, o inimigo da esquerda identitária brasileira. Mijone Janoel já disse que ele não presta. Mijone Janoel é tudo de bom que pode existir na face da terra. Mijone Janoel é o lixo do Brasil. Com Mijone Janoel de inimigo, qualquer um pode sonhar em ser presidente da República. Mas Ciro Gomes, que se chama sniper do próprio pé, talvez não deixe. Vamos ver. Hasta la vista. Nos vemos.